É Mateus o quê? Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 33. Jesus anda por sobre o mar. Jesus anda por sobre o mar. Até o título é bem sugestivo, né? Isso é uma coisa que não é comum, andar por sobre o mar. Não é possível ao ser humano. Logo a seguir, verso 22 começa dizendo assim, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos receberam uma ordem de Jesus. Jesus disse claramente para eles, esse relato aqui ele está em Marcos, está em João e está aqui em Mateus. Passem, né? Logo a seguir, compeliu. Essa palavra compeliu está dizendo que os discípulos foram o quê? Forçados. Foram forçados. Compeliu, ou seja, não vou dizer que é um uso de um abuso de autoridade de Jesus, não. É que eles não tinham o quê? Eles não tinham o quê? Eles foram constrangidos, sabe? Não tinham como dizer não. A situação fez com que eles... Como eles eram discípulos, né? E Jesus era quem conduzia a vida deles, eles não queriam fazer aquilo, mas Jesus disse que eles deviam fazer. Não é Ir para o verdade? outro lado. Sim. O que é que tu quer dizer? Eu vou só colocar o texto aqui, porque Tá, tem gente coloca. que vai entrando depois, né? Tá, coloca e aí lá. eu vou. Coloca lá. Mateus, capítulo 14. Mateus 14, do verso 22 ao 33. Então vejam, passar para o outro lado, para o desconhecido. Quantas pessoas permanecem com uma vida comum, com uma vida abaixo daquilo que poderiam alcançar, porque tem medo do quê? Tem medo de atravessar o mar. E olha, se você, nós lemos só uma vez, eu disse que eu ia ler duas, mas tá. Vejam, vocês veem o percurso. O que acontece no meio do mar? Uma tempestade, né? Por que acontece essa tempestade? Vem uma tempestade. Por quê? Por que a tempestade veio? Acontece? O texto diz.
Sabe por quê? Porque o vento é o quê? Contrário. É contrário. O que isso quer dizer? Eu acho que quer dizer assim, que Jesus pediu aos discípulos, pediu não, ele compeliu, ele, né? O Saulo, ele colocou, o Tarso colocou ali, como é? O Tarso colocou que eles foram induzidos, né? Jesus, ele disse, olha, vocês precisam atravessar, vocês querem ficar aqui comigo, mas vocês precisam ir para o outro A lado. vontade de Deus para os discípulos. Discípulo não se governa, tá bom? Discípulo de Jesus faz o que Jesus quer, Manda. não o que ele quer. Se você quer quer viver a vida do seu jeito, você já deixa de ser o quê? Um seguidor de Jesus. É automático isso. No momento em que você escolhe fazer a sua vontade, no momento em que você escolhe viver da sua maneira, acabou o compromisso de Deus com você. Jesus tem discípulos, os discípulos de Jesus, eles, na realidade, discípulo é um aprendiz, tá? Quando ele diz para Jesus, não, eu vou viver do meu jeito, ele está dizendo o quê? Que ele se garante, que ele não precisa mais de Jesus, que ele já dá conta. Então, no momento em que você desobedece o que Deus está lhe pedindo, você deixou de ser discípulo. E a vontade de Jesus, que não era de Jesus, a gente tem que entender isso também, a vontade do Espírito Santo através de Jesus para os discípulos era que eles o quê? Que eles atravessassem, né? Mas eles queriam atravessar? Não. O interesse deles era Ficar outro. ali, né? Se a gente prestar bem atenção nesse milagre, ele está contido depois, ele acontece justamente depois do quê? Da multiplicação dos pães e peixes. Multiplicação de pães e peixes. E nessa ocasião, qual era o desejo dos discípulos? Tornar Jesus rei. Que Jesus se tornasse rei, por quê? Porque aí a coisa ia melhorar para o lado dele. Bom, Jesus sendo o rei, nós estamos com a bufufa toda, né? Nós vamos ser os maiorais desta terra. Era essa a intenção deles. Mas aí Jesus joga um balde de água fria neles. O que é que Jesus faz? Diz, não, agora vocês entrem no barco e passem para o outro lado. Ei, quantas vezes na vida da gente a gente quer uma coisa, mas Deus vai nos pedir outra. E a gente não vai entender, né? A gente vai ficar frustrado de início. Existe uma escritora que muita gente conhece, a Igreja Adventista conhece muito ela, que é Ellen G. White, ela fala que os discípulos entraram naquele barco. Mas eles entraram o quê? Eles entraram com raiva. Eles não entraram lá. Ah, Jesus mandou a gente ir para o outro lado, nós estamos felizes. Não, eles não estavam felizes. Desapontados. Estavam desapontados. Alguns deles estavam dispostos a dizer, não vou mais seguir esse homem. Entende? Não, eles não estavam. Não foi legal. Para eles não soou bem. E vou dizer uma coisa para você, não interessa. Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que é melhor para você. Você pode espernear, você pode gritar, você pode berrar. Deus não vai ceder para você. Deus não é que nem pai que não sabe educar filhos. E aí, quando chega no supermercado, o filho começa a berrar, o filho começa a fazer birra lá diante do supermercado, diante da prateleira do biscoito, das balinhas, né? E aí o pai e a mãe ficam constrangidos e acaba o quê? Cedendo. Acaba cedendo para o que o filho quer. Só que com Deus não funciona dessa maneira. Não adianta você, se você quer realmente que Deus conduza a sua vida, não adianta você bater, não adianta você insistir, Deus não vai ceder para você. Mas você pode escolher dizer, não, Deus, então deixa que eu vou viver a minha vida. Mas aí Deus não tem compromisso com você. Enquanto você obedecê-lo, você está dizendo para ele que você confia na direção dele. E mesmo que você, veja só isso aqui, eu gosto muito desse milagre, porque mesmo que você não sinta no seu coração, não importa, faça a si mesmo. Tem muita gente, eu sempre digo que as pessoas hoje, elas perdem para os seus
sentimentos, para as suas emoções. E não dá mais para nós vivermos pelas nossas emoções. Ah, mas eu amo tanto ele. Ah, mas eu gosto tanto dela. Só que ele, ela, não são ideais um para o outro. São muito, sabe, não tem nada a ver. A família não aprova, o céu não aprova. As pessoas percebem que não vai dar certo. Eu estou falando de uma experiência que quase todos nós temos. Quanta coisa na vida nós escolhemos porque o nosso coração queria. Mas a nossa mente dizia não. E nós nos ferramos. Nós, sabe, trouxemos dificuldades para nós que nós não precisaríamos ter. Mas vou dizer uma coisa para vocês, é uma batalha a gente entender que a gente não pode ser guiado pelos sentimentos, e é por isso que esses discípulos entram no barco, porque eles estão aprendendo a não andar de acordo com os seus sentimentos. Então, muitas vezes, a vontade de Deus vai ser assim para você. Você vai fazer a coisa, mas você não... Os seus sentimentos vão querer outra. Mas faça a si mesmo, faça o correto, não porque você sente, faça o correto porque você sabe que é o correto, é o melhor. Mas é fácil isso? Não, não é fácil. Mas esse é o segredo de se dar bem na vida. O segredo de se dar bem na vida não é viver de acordo com o que o coração manda, mas é de acordo com aquilo que a gente sabe que é o correto. Vai perder o braço? Perca o braço. É por isso que eu digo, é fácil não. Por isso, poucas pessoas hoje conseguem chegar aonde Deus realmente gostaria que chegassem. Porque você precisa o quê? Fazer algo contrário àquilo que você quer. Atravessar o mar, sair do seu comodismo, daquilo que você já conhece, daquilo que você anseia, abrir mão, não é fácil. Principalmente quando é algo que a gente nutre intensamente no coração da gente, né? Verdade. E os discípulos, eles tinham essa Era o expectativa sonho deles, né? muito grande, há muito tempo eles tinham a expectativa de que Jesus se tornasse rei, usasse a influência, o poder que ele tinha para fazer milagres. Ele havia se tornado muito conhecido, multidões o seguiam. Então os discípulos olhavam e pensavam assim: nossa, ele é a pessoa perfeita para ser um rei. E se ele for um rei, vai acabar a opressão de Roma, vai acabar o nosso sofrimento, vai estar tudo certo. Verdade. Como é difícil a gente... Na mente dos discípulos, tá? Resolver o problema da humanidade era desta forma, era Jesus se tornando o rei. Mas na mente de Deus não era assim. Às vezes você tem o seu plano e na sua mente parece o quê? Maravilhoso. Perfeito, né? Sabe? Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você jurou, como tem um termo lá na nossa terra, que diz assim, você jurou de pé junto, que aquilo era pé juntos, né? Que aquilo era a melhor escolha. Nossa, não é infalível. E você acabou endividado, você acabou enrolado, né? Você acabou um monte de dificuldades. Mas na sua mente era o melhor plano. E era assim que estavam os discípulos, né? Para eles, Jesus se tornar rei era perfeito o plano deles. Mas saiba, o plano de Deus, aquela música do Robson Fonseca diz assim, por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Se nós compreendêssemos essa verdade, tá? Nós abriríamos mão de muita coisa que nós pensamos. Às vezes, é verdade, às vezes Deus vai concordar conosco. Tudo bem, Tó, vai por aí. Tudo bem, Erla, tá bom esse caminho, eu concordo. Às vezes ele vai dizer, foi eu que coloquei isso no teu coração. Ele não vai ser sempre alguém, não, teu plano não presta. Que isso?
E eu trago isso até para dentro de casa, né? Às vezes os filhos, o filho, a esposa, o esposo, têm bons planos. E por que você não apoia? Porque partiu do seu filho? Não, legal, é isso, dê incentivo. Muito bem, filho, vá lá, filha. Vá lá, mulher, vá lá, marido. Agora, seja também coerente quando não for ideal, quando você percebe que a coisa não vai acabar bem, diga também. Diga, não, filha, agora saiba falar, né? Às vezes eu não concordo com a minha filha e digo, filha, papai não acha isso uma boa. Lógico que a maneira como eu falo vai fazer ela aceitar melhor. Mas se eu falo de qualquer jeito, não, tu não pode. Que é isso? Não abuse dos seus filhos. Não seja autoritário. Nem dos seus filhos, nem de ninguém. Não é assim que o cristão procede. Veja só. Eles eram marinheiros experientes. Ah, eles eram experientes. Mas o que aconteceu com eles? O vento era tão forte que até eles, como marinheiros, tinham o quê? Tiveram o quê? Medo. Dificuldades. O vento lhes era Contrário. contrário. Ei, fazer a vontade de Deus não vai ser com facilidade, não, que você vai conseguir fazer isso. Tudo vai convergir, tudo vai lutar para que você não consiga realizar isso. Os planos de Deus para você é para cá, mas você vai perceber já dentro de você uma guerra querendo ir para o outro extremo. Não pensa que você, porque Deus me mandou fazer isso, agora você vai encontrar uma facilidade, as portas vão se abrir. Conversa fiada. Este mundo é preparado para que você não consiga o quê? Cumprir A vontade a de vontade de Deus. Entendeu, Náguila? O mundo é preparado para que nós não consigamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Aqui está a prova, os discípulos, que eram pessoas experientes na navegação, enfrentaram o quê? A tempestade. O inimigo não vai deixar barato, ele vai fazer de tudo para você desistir, para você não ir. Eu estava imaginando agora há pouco, Sim. Tó. Imagina, esses discípulos, eles já entraram no barco contrariados, né? Sim. Eu imagino, sabe aquele menino birrento que bate o pé, faz cara feia e sobe resmungando, Sim. murmurando? Eu imagino que eles entraram no barco dessa forma, sabe? Porque eles estavam descontentes, porque essa não era a vontade deles, era a vontade de Deus. Verdade. Mas não era a vontade deles. Agora, imagina, somando-se ao descontentamento deles, eles ainda encontram a tempestade. Como que não deve ter ficado esses discípulos? Inicialmente, antes deles verem Jesus vindo ao encontro deles, né? Aí que eles devem ter murmurado mesmo contra Jesus, né? Contra a vontade de Jesus. O que acontece muitas vezes com a gente também, né? Que a gente o coração já é contrário para fazer a vontade de Deus. E aí no meio do caminho a gente ainda encontra a dificuldade, aí é que dá vontade de voltar mesmo, de desistir, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de você entrar em qualquer barco desta vida, tenha certeza de uma coisa. Antes de você entrar em qualquer barco desta vida, tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza de que foi Deus quem mandou você o quê? Você entrar. Sabe por quê? Porque se você entrar em um barco, tá? Qualquer coisa que você fizer que não está de acordo com a vontade de Deus, o barco vai afundar. Sabe por que o barco não afundou? Apesar da turbulência, apesar da tempestade, apesar de tudo, sabe por que o vento não conseguiu fazer aqueles discípulos perecerem? Porque tinha sido o quê?
A ordem de Jesus. A Né? ordem de Jesus, a vontade de Deus. Então, antes de você entrar em qualquer barco, vai se unir com alguém. Senhor, tá bom esse fulano, tu quer que eu me case, quer que eu me junte com essa pessoa? Vai morar em algum lugar, vai viajar, qualquer coisa da sua vida. Antes de você entrar em qualquer barco desta vida, tenha certeza de que foi uma ordem, de que foi uma orientação do céu. E mesmo assim, não será o quê? Não será fácil. Tá? Todas as vezes que você for cumprir a vontade de Deus, não tenha dúvidas, a tempestade vai ser contrária, as dificuldades vão aparecer. Tá? Você vai olhar e vai dizer como que nós vamos conseguir alcançar. Parece que o dinheiro não vai dar. Tá? Parece que as pessoas não irão apoiar. Parece que você vai estar sozinho, mas não é isso que o texto diz. Tem alguém lá no monte. Está fazendo o quê? Orando. Né? Está orando, mas acima de tudo ele está o quê? Observando. Ele está olhando. O texto diz claro, né? Diz aqui, ó. Na quarta, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Por que Jesus fez isso? Por que às vezes Deus parece demorar para vir em nosso auxílio? Por quê? Por que, Náguila? Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Por que eles gritaram? Por que eles ficaram com medo? Tem uma ideia? Qual a tua ideia sobre isso? Vai olhando aí os comentários. Eu não sei, eu penso assim, né? Que eles já estavam numa situação de pavor, né? Sim. Entendeu? Eles já estavam atormentados pela tempestade, então. E aquela situação era atípica, né? Não era comum. Muito bem, Não era comum ver alguém andando sobre as águas. A manifestação do céu era uma manifestação que eles nunca sequer imaginaram. Né? Imagina, tu achas mesmo que eles pensariam? Tu achas mesmo que eles sequer pensaram que Jesus iria vir ao encontro deles, que o céu iria vir ao encontro deles dessa forma? Se na mente deles não cabia, ninguém anda. A mente deles pensava assim: ninguém anda sobre as águas. Não é possível alguém andar sobre as águas, humanamente. Às vezes você está na dificuldade, você sabe, você está nos caminhos do Senhor, você está seguindo aquilo que Deus lhe disse, e as coisas apertaram. Tá? As coisas ficaram difíceis, não dá mais para prosseguir, e é nessas horas que Deus se manifesta. Só que às vezes a gente quer o quê? Imaginar. A gente quer que caiba na cachola da gente a maneira como Deus vai se manifestar. E isso é um problema sério. Por quê? Porque quando Deus aparece, ele aparece de uma maneira que nós nunca sequer imaginávamos. Não é de acordo com a lógica humana. Deus não trabalha assim. Não é de acordo com aquilo que você entende. Não, vamos levar para o laboratório. Se for aprovado, tá.
Hoje nós estamos, não pode tocar, não pode abraçar, e eu estava ali, me perdoem o que eu vou falar para vocês. Eu estava deitado na minha cama, né? E aí a minha filha chegou. E aí eu deitei ela do meu lado, abracei, cheirei, e ela disse assim, pai, olha o coronavírus. Eu digo, filha, não tem coronavírus que me impeça de te tocar, de te abraçar, de te beijar. Pela lógica humana, tá? A gente está vivendo aí o momento mais frio da humanidade. Tá? Ou um momento bem diferente, né, Nagla? Né? Mas a lógica humana é uma. A verdade do céu é bem diferente daquilo que nós entendemos. Muito além daquilo que nós entendemos. Então, vou dizer uma coisa para você. Quando você estiver em meio à sua dificuldade, em meio à sua batalha, em meio à sua guerra, não diga para Deus como é que ele deve se manifestar. Abra sua mente. Entende? Saiba que Deus, ele sempre tem uma maneira que nós nunca poderemos prever. Ah, Deus vai se manifestar assim. E a gente tem a ousadia de dizer para Deus, Senhor, faz assim, assim. Que coisa, né? A gente gosta de dizer para Deus como é para ele fazer as coisas. Até parece que ele não sabe nada. Até parece que ele não é o conhecedor de todas as coisas. E quando eles viram a manifestação de Deus, qual foi a reação deles? A primeira reação deles qual foi? Medo, né? Eles ficaram aterrados. Sabe por que eles ficaram com medo? Porque eles estavam cheios de crenças, o quê? Crenças humanas. Eles estavam cheios de falsas teorias dentro deles. Eles tinham aprendido que existia fantasma. Já pensou? Que absurdo! Não é verdade? É um fantasma. De onde eles tiraram isso que era um fantasma? De onde eles aprenderam isso? Muito cuidado com os conhecimentos que você tem. Coloque-os na palavra, dentro da Bíblia. Julgue o que você conhece de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que dizem para você. Esses homens deixaram de ver a Jesus, deixaram de ver a Deus, por quê? Porque estavam com conhecimentos o quê? Equivocados. Errados. Aprenderam coisas erradas. Estavam bebendo de fontes que não é para se beber. Entende? Era isso que estava acontecendo com eles. Eles ainda lógico, Jesus tinha que tirar isso deles. Jesus precisava ensinar isso para eles. Jesus sabia que eles tinham equívocos nas suas mentes, né? Então, ele precisava trabalhar isso e essa era uma boa oportunidade para ensiná-los. Um ponto que eu acho interessante nesse texto. Sim, fala. Como a gente pode ser um discípulo tão próximo e em dadas circunstâncias a gente não reconhecer o agir de Deus. Entendeu? Porque tanto tinha aqui os 12, como tinha também 3, que era Pedro, Tiago e João, que eram muito íntimos de Jesus, né? Todos eles eram íntimos, mas tinha 3 que eram mais íntimos ainda. E esse grupo que andava com Jesus o tempo todo, que conhecia tão bem a Jesus, quando Jesus teve uma manifestação, uma aproximação fora do convencional, do que eles estavam acostumados, eles já estranharam, eles não reconheceram, eles confundiram Jesus.
E eu temo por isso, sabe? Porque muitas vezes a gente pode. Tem uma passagem bíblica que eu não lembro agora, mas que diz que a gente tem que ter cuidado de chamar para Deus, para aquilo que não é, e de dizer que dizer, nomear Deus aquilo que não é, e nomear de não Deus aquilo que é, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? É por isso que eu estou dizendo, cuidado com as coisas que ensinam para você. Cuidado com aquilo que as pessoas falam, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Muito cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Nós temos que aprender uma coisa na vida. Grave bem isso. Nós precisamos ter a palavra de Deus como única regra da verdade. Não existe outra fonte de verdade, é a palavra de Deus. Seja ela através da Bíblia, seja ela através da nossa mente, pelo quê? Pela manifestação do Espírito. Para de acreditar em seres humanos. E eu digo até em mim mesmo, não creia em mim. Isso não é seguro. Quanto sofrimento nós poderíamos ter, nós poderíamos evitar se nós aprendêssemos isso? Quantas pessoas nós olharíamos ela de maneira diferente, tá? Do que nos fazem olhar, se nós entendêssemos uma verdade como Deus vê os seres humanos? Quantas pessoas nós olhamos para uma prostituta, para um viciado em drogas, sei lá, em outras áreas, eu estou usando isso aqui porque é o que me veio na mente, e nós começamos, isso não é de Deus. É o estereótipo mais comum, né? Entende? Isso. Não, essa pessoa não pode ser de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Porque as pessoas podem estar nos seus erros e muitas vezes elas não têm a luz que a gente tem. Mas dentro da luz que elas conhecem, muitas vezes elas são muito mais o quê? Muito mais fiéis que nós. Então não adianta só você conhecer a teoria, tá? E eu ainda fico colocando em dúvida essa teoria que você conhece, que eu conheço. Temos que pesar dentro da palavra. Os discípulos sofreram... olha só, um medo. Presta atenção. Algo provocar um medo a ponto de gritar, fazer homens gritar, e homens experientes. Pensa na situação. Mulher gritar parece ser mais comum, né? Não estou menosprezando as mulheres. Mas imagina um bando de marmanjão, de velhões, gritando dentro de um barco. Imagina isso. Hein? Parece ridículo. Não é verdade? Não parece ridículo? Mas aqui é para ver quantos homens também são frouxos, né? Às vezes é só fachada. Né? Quando a coisa aperta mesmo, aí você vai... Entende? Mas muito cuidado com aquilo que você ouve alguém dizer, isso aqui é a verdade. Nós temos batalhado muito, sabe, para que a igreja, a nossa vida aqui principalmente, a gente tem batalhado muito para que a igreja atravesse o rio, atravesse o rio, o mar. Em que aspectos, por exemplo? Por favor, não deixa mais ninguém ser a sua consciência na questão do que é ser a vontade de Deus. Nós estamos dizendo para as pessoas, ei, começa a estudar a Bíblia por você mesmo. Ei, começa a orar, buscar a Deus por você mesmo, porque isso é perigoso. Tem muita gente querendo enganar você, tem muita gente querendo o seu dinheiro, sabe? Me perdoa. Tem muita gente que não está nem aí para você, você está no momento da sua maior dor, essas pessoas se distanciam. A Bíblia mostra aqui que no momento de maior dificuldade deles, Deus o quê? Se aproximou. Mas hoje a gente tem homens, tem pessoas que se dizem de Deus, mas no momento da sua maior dor, eles viram as costas para você. Não posso generalizar,
Não posso dizer que todos são assim, não é uma verdade. Existem pessoas especiais, sim. E no momento da nossa maior luta, da nossa maior batalha, quando está tudo contra a gente, eles são usados por Deus para vir ao nosso encontro. Mas quantas vezes nós achamos que é inimigo? Quantas vezes o pai da gente se aproxima na hora do maior problema da gente e quer ajudar, mas a gente considera ele, me deixa eu viver a minha vida. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus, estranharam, é um fantasma. Não é assim que a gente age muitas vezes? É assim. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí? Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Estas palavras, o que fizeram? Acalmou o coração dos discípulos. Mas era novo para eles aquilo. Eles precisavam o quê? Testar. Nunca aceite nada novo sem o quê? Sem fazer um teste. Tá? Até carro, quando você vai comprar um novo modelo, tem lá o test drive. Lógico, tem gente usando isso para no relacionamento. Não, vamos fazer um teste primeiro. Será que seria sexo esse teste? Tem tantas outras maneiras de testar uma garota, um garoto. Vamos ver lá na casa dele como ele é, vamos lá no quarto dele, vamos ver como ele trata a mãe, como ele trata o pai, porque é do mesmo jeito que ele vai tratar você. Não é na cama que se faz teste. É nas coisas que você vai viver diariamente com essa pessoa. Se é preguiçoso, se é trabalhador, se é responsável, se é bondoso. Tem várias situações para você testar isso. Como era novo para os discípulos, eles tinham o direito de quê? De testar, eles não iam engolir a coisa de qualquer maneira. Existe um inimigo, sabe, que faz isso. Que é doido para meter o dedinho e fazer com que a gente aceite e compre gato por lebre, né? Assim que diz o ditado. O inimigo, na hora da maior dificuldade da gente, o inimigo vai apresentar uma solução também para a gente. Sabia disso, nada? Na hora da maior luta, da maior batalha, no calor da tempestade, da dificuldade, o inimigo vai apresentar uma solução. Teste. Não há nenhum problema em você testar. Você acha que Jesus achou ruim? O que é, Pedro? Tu não está confiando em mim? O inimigo se disfarça em anjo de luz. A gente sabe disso. Ele enganou Eva no paraíso. Não. Você está ouvindo algo novo? Alguém está falando alguma coisa que você nunca ouviu? Não descarte isso ainda. Não seja preconceituoso. Esteja disposto a abrir mão do seu preconceito. Eu acredito que de todas as experiências que Pedro teve, tá? Ele viveu muitas, mas uma das maiores foi esta: andar sobre as águas. Isso não é possível humanamente. Imagina Pedro andar sobre as águas. Aí ele disse, ele estava vendo Jesus fazer. Ele disse assim, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, me faz fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? E ele disse, vem, vê se tem comentários aí, Erla, por favor. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Em outras palavras, Pedro começou a fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, né? Coisas impossíveis. Reparando, porém, o problema foi aqui. Pedro começou muito bem. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Tá, já vou deixar. Presta atenção, Erla. Quantas pessoas hoje poderiam estar andando sobre as águas, sobre as dificuldades, né? Sobre acima dos seus problemas, mas por ouvir demais o quê? A voz dos outros, tu não vai conseguir. Olha isso, e cuidado! As pessoas fazem questão de quê? De nos amedrontar. Entende? Você começou bem, mas você deu ouvidos ao quê? As pessoas que vieram para tirar suas forças, tu não vai chegar lá. As coisas estavam prosperando, a coisa estava andando, ia dar certo, mas vem os negativistas, hein? Vem sabe, os incrédulos, e você começou a dar ouvidos a essas vozes. Você já era para estar muito mais à frente. Você já era para ter, sabe, o propósito de Deus para você era muito maior. Mas você deu ouvidos a alguém. E aí você voltou a perecer. Quem é que você precisa, que vozes você precisa eliminar da sua vida hoje? O que é que está impedindo você de chegar onde Deus quer que você chegue? O que foi que fez você parar? O que limitou você? Sabe, tem coisas que eu faço na minha vida que, se eu fosse dar ouvidos a pessoas, a situações, eu nunca mais faria na vida. Mas eu sei que é por onde Deus quer que eu trilhe. Eu sei que é o caminho que Deus quer que eu ande. Pode ter certeza que as pessoas, quando você tomar uma decisão para ficar ao lado de Jesus, as pessoas vão dizer: tu tá doido, rapaz. Bom mesmo é curtir a vida. Tu vai perder isso, tu vai perder aquilo, e às vezes você acaba o quê? Dando ouvido a essas vozes. Deus já falou para você. Deus já chegou e disse: ei, para cá. Mas você continua dando ouvidos à vozinha que fica lá. Não, mas tu vais perder isso. Não, mas tu vai ter que deixar aquilo. Não, mas tu vai ter que viver assim, assado. E aí? Você está afundando. Será que não é hora de você fazer o que Pedro fez? E prontamente, e aqui diz, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. O problema não é esse, sabe? Aqui Pedro foi esperto. Quando ele começou a submergir, ele fez o quê? Ele gritou. Tem gente que já está afogado. Tem gente que já está embaixo d'água. Até que ponto você vai esperar para clamar? Quando não tiver mais jeito? Quando não tiver mais solução? Apesar de que eu acredito que não tem nada que não tenha solução? Até quando? Até onde você vai? E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Escute uma coisa. Para que eu e você possamos cumprir aquilo que Deus quer para nós, nós precisamos de uma coisa chamada o quê? Fé.
Pega o microfone, tá? Nós precisamos de uma coisa chamada fé. Confiança total em Deus, na palavra de Deus. Sem fé, nós não temos como fazer aquilo que Deus nos pede. É impossível. Homem de pequena fé, por que duvidar-te? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está com medo? O que é que lhe amedronta? O que é que está impedindo você de alcançar aquilo que Deus deseja para você? Que paralisou você? Você já sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Ou você resolveu seguir por outros caminhos totalmente diferentes daquilo que Deus pediu a você? Onde é que você está nesse momento? Você está fazendo o que você quer ou o que Deus deseja para você? Fala. Uma coisa que eu acho interessante que Deus pede de nós. Acho que. Deixa eu ver se esse microfone está ligado. Deus pede de nós que nós fixemos os olhos nele, né? É porque justamente aquilo que a gente se fixa, aquilo enche o nosso ser, né? E Pedro, eu acho muito interessante esse verso 30 quando diz: reparando, porém, na força do vento. Ok. Ele não tinha, é certo que o vento era forte, era, mas não era só o vento que ele tinha para olhar, entendeu? Até o momento que ele estava com os olhos em Jesus, estava tudo dando certo. Verdade. Mas no momento que ele desviou e olhou para as circunstâncias, olhou para o contexto, olhou para o vento, para a tempestade, aí ele teve o quê? Ele teve medo. E ele começou a afundar. Eu acho que essa lição ela é muito propícia para o momento que a gente está enfrentando também, porque a gente tem duas escolhas. As mesmas opções que estavam diante de Pedro, elas estão diante da gente. Verdade. E a gente pode aprender com a experiência dele para onde a gente quer olhar e que resultado a gente quer ter. Se a gente começar a olhar, sabe, eu não digo que nós devamos ser desinformados, não. A informação, ela é importante e ela pode, inclusive, nos salvar, nos proteger. Mas se a gente ficar só olhando, sabe, o tanto de informação que a mídia está trazendo sobre todo o sofrimento, sobre tudo que está se passando, sobre o número de casos, quanto isso tem crescido, quanto vai se aproximando da gente. Se a gente, eu posso passar fome, minha família pode morrer, eu posso morrer e agora não tem cura. Se a gente escolher olhar para isso, a gente vai começar a sucumbir. Entendeu? A fé, né? O desespero, o medo, ele vai tomar conta da gente e a gente vai começar a afundar antes mesmo do problema chegar na gente. Verdade. Entendeu? Mas a gente pode escolher olhar para outra direção. A gente pode escolher olhar para Deus e dizer: Senhor, independente do que aconteça, eu quero tirar os meus olhos da circunstância, eu quero colocá-los em Ti, porque Tu tem poder. Entendeu? Porque tu pode controlar a tempestade, porque tu sabe, a gente tem as histórias bíblicas, elas servem para isso, para nos lembrar do Deus que nós temos. Muito bom, muito entendeu? Bom. Então a gente está se volvendo para a Bíblia justamente para isso. É para isso que a gente está tendo esse momento juntamente com vocês, para quê? Para a gente olhar para Deus, para a gente olhar para a esperança, para a gente olhar para o poder dele, para aquilo que a gente pode nele e não para circunstâncias. Muito bom. Eu quero fazer um parêntese aqui. A ordem é não sair de casa, né? A ordem é não aperta as mãos de ninguém, tá? Não é isso? Não toca ninguém. E eu não sou contra nada disso. Mas esta ainda é uma ordem humana.
Se Deus disser sai, tá? Presta bem atenção no que eu estou falando. Tá mais confortável dentro de casa? Tá. Né? É o texto sendo aplicado, né? O que tu está tentando fazer. Tá fechadas as portas da igreja? Tudo bem, nenhum problema, não sou contra. Agora, se Deus diz, abre a igreja. Se Deus diz, abraça. Se Deus diz, vai, sai. Não importa o quanto as circunstâncias pareçam contrárias, não tenha medo. O quanto o vento seja contrário. Não importa a força do vento, não tenha medo. Tenha medo apenas de uma coisa, de fazer o que você quer. Esse é o medo que nós temos que ter. Não precisamos ser presunçosos, que coronavírus não vai me apanhar. Isso aí é, sendo você cristão, não, isso é algo que pode acontecer. Depende do propósito do céu. Agora, você vai peitar aí sozinho as coisas? Não, espere, calma. Tem que ser de acordo com o quê? Com as ordens do céu. Como eu disse de início para vocês, discípulo não faz o que quer. Discípulo segue as orientações do mestre. Então, nesse momento, se você está em casa, tá? Se a situação está difícil, não sei onde você está, porque depende muito de cada região do país, né? Onde as coisas estão acontecendo. Tem localidades em que normal você está aqui, ali, na boa. Tem localidades que não. Mas a regra é o que é que Deus está pedindo. Só contextualizando de acordo com o que nós estamos vivendo, mas tem outras situações. Então não tenha medo. Que bom, né? Sabe, meu desejo é que cada um de nós aprendamos a andar contrário ao que a nossa natureza pecaminosa quer. Nossa natureza carnal. Não interessa quem está falando de seres humanos. Que nós aprendamos a ser totalmente dirigidos pelo Espírito. E é por isso, sabe, que eu gosto de pela manhã, no primeiro momento do dia, estudar a palavra. Por quê? Porque esta palavra vai nos sustentar durante o dia todo. Nós vamos ficar pensando nisso.